Julieta propõe a Matias iniciarem uma relação, mas Matias recusa e explica que apesar da amizade, seu coração pertence a outra mulher. Julieta então concorda em continuar como grandes amigos. Ao refletir sobre César e Matias, Adriana agora tem plena certeza de com quem deseja ficar. Enquanto isso, Gonçalo chega à casa de Inês claramente preocupado com Regina, que aparentemente desapareceu sem deixar vestígios. Preocupada, Inês deixa escapar que espera que Regina não esteja com aquela mulher. Gonçalo insiste para que Inês revele tudo o que sabe. Inês, relutante, revela que Regina recebeu uma ligação de Josi, que pediu dinheiro e marcou um encontro com ela. Nesse momento, Gonçalo recebe uma ligação informando que Regina acabou de chegar em casa acompanhada de um homem. Inês, assim como Gonçalo, fica intrigada. Renata tenta ligar para Augusto, mas a ligação não é completada, o que a faz estranhar e decidir ligar no dia seguinte, convencida de que agradecer pelo colar é o mínimo que pode fazer. Renata verifica se ela realmente apagou o número de Jerônimo do celular. Quando atende o telefone, Renata se surpreende ao ouvir a voz de Jerônimo do outro lado, explicando que viu sua tentativa de ligação e resolveu retornar. Renata menciona que esteve no banco e soube que ele não cobrará os juros do empréstimo, mas insiste que ele não precisa abrir mão disso, garantindo que pagarão o valor integral. Jerônimo interrompe, afirmando que o empréstimo não terá juros de forma alguma e que só aceitará o valor emprestado. Renata tenta argumentar, mas ele corta a conversa, perguntando se havia mais algo que ela desejava dizer. Renata hesita, dizendo que é uma bobagem, mas ele a incentiva a compartilhar. Ela admite que sonhou com ele, mais especificamente que ele se casava com Marina, e explica que Adriana comentou que sonhos com casamentos podem simbolizar a morte, razão pela qual queria saber se ele estava bem. Ele questiona se ela se importaria caso algo acontecesse com ele. Renata responde que apesar de as coisas não terem dado certo entre eles, ele ainda é importante para ela. Ela afirma que existe uma Renata antes de Jerônimo e outra depois dele. Jerônimo reconhece que também existe um Jerônimo antes e outro depois dela. Renata controla a emoção e diz que espera que o Jerônimo atual seja muito feliz. Ele responde que a Renata de agora não está ao seu lado, mas que teria adorado se a Renata do passado tivesse encontrado a felicidade com ele. Com pesar, Jerônimo lamenta profundamente ter sido responsável por suas lágrimas. Por telefone, Augusto verifica se a joia foi entregue a Renata e a pessoa do outro lado confirma, dizendo que tem um recibo assinado. Augusto não entende o motivo de Renata não ter ligado para agradecer. Ele reflete sobre como nunca sabe qual será a reação dela e que qualquer mulher teria ficado emocionada com um presente como aquele. Ezequiel entrega o medicamento a Alzira e pergunta como ela está se sentindo. Alzira responde que está bem, mas que sente dores no ventre sempre que faz algum esforço. Ele a orienta a descansar e não se esforçar. Em seguida, pergunta por que ela o traiu com o Dr. Neves. Alzira explica que uma mulher precisa se sentir valorizada, admirada e amada, e que fazia muito tempo que ele não lhe dava atenção, acreditando que já não amava mais. Ezequiel assegura que sempre amou e a respeitou. Alzira responde que ele se esqueceu de reconquistar seu afeto e que não fazia nenhum esforço para isso. Ela admite que, embora saiba que não é uma justificativa, acabou sendo seduzida pelo Dr. Neves e sucumbiu à tentação. Ezequiel, por sua vez, lamenta e reconhece que foi um bobo. Alzira, arrependida, diz que falhou, mas Ezequiel responde que todos falharam. Ela não concorda, lembrando que ele sempre foi leal e fiel. Ezequiel, sem graça, sugere que ela descanse. Ele reflete sobre sua relação com Roberta e se questiona como pode reclamar com Alzira depois de tudo o que aconteceu. Karina se aproxima de Lázaro e lhe oferece algo para comer, apesar de saber que ele havia dito estar muito ocupado para jantar. Ele agradece, mas ela percebe que algo o está incomodando e insiste em descobrir o que está acontecendo. Lázaro alega que precisa economizar muito dinheiro para construir uma casa para ela, mas Karina o interrompe, dizendo que não quer uma casa no lugar do seu sorriso. Ela comenta que sente que alguém lhe tirou a alegria. Ele a tranquiliza, dizendo que isso é apenas coisa de sua cabeça, beija sua testa e deseja-lhe uma boa noite. Karina pergunta se ele não vai comer o que trouxe e ele responde que não está com apetite, retirando-se logo em seguida, deixando Karina confusa. Enquanto isso, Josefina reflete, segurando um maço de dinheiro, satisfeita acreditando que a vida acaba recompensando todos os sacrifícios. Para ela, suportar Renata durante todos esses anos foi um pesadelo verdadeiro.
Regina pensa que ao encontrar sua filha, finalmente terá a paz, mas Josefina tem outros planos. Ela promete a si mesma que a partir de agora o verdadeiro pesadelo começará para Regina e afirma que ela e Roberta transformarão sua vida em um tormento. Gonçalo chega à casa de Regina claramente preocupado e pergunta o que aconteceu com ela, onde esteve e o que estava fazendo. Regina responde de maneira vaga, dizendo que estava por aí. Ele insiste, lembrando que ela deixou o carro no shopping e fugiu dos seguranças. Regina, irritada, responde que não gosta de ser vigiada, sente-se uma prisioneira e não quer mais os seguranças, pedindo que ele os mande embora. Gonçalo, no entanto, se recusa, argumentando que agora, mais do que nunca, precisa protegê-la da influência de Josi. Ele questiona por que Regina não falou que essa mulher havia ligado. Regina pergunta se foi Inês quem lhe contou e Gonçalo pede que ela não brigue com a amiga, pois ela não teve escolha a não ser revelar a informação. Regina responde que estava em uma igreja e que o padre acompanhou até a porta. Irritada, pergunta se não pode ter momentos de privacidade e tranquilidade. Gonçalo tenta acalmá-la, dizendo que, embora compreenda, ela não pode se expor daquela maneira, dada a situação atual. Regina então insiste que precisa de liberdade e que sabe se cuidar como sempre fez. Ela não quer mais pressões de ninguém, nem mesmo dele. Gonçalo decide aguardar que Regina se acalme para conversar com ela. Na manhã seguinte, Regina vai até a casa de Inês e a confronta, dizendo que jamais imaginava que ela traísse sua confiança. Regina acusa Inês de ter contado a Gonçalo sobre Josi, algo que havia pedido expressamente para não fazer. Inês tenta se justificar, explicando que Gonçalo estava muito preocupado e que ela temia que aquela mulher pudesse prejudicar Regina. No entanto, Regina considera a atitude uma traição e diz que Inês não se importou em colocar em risco a vida da filha dela. Inês nega, pedindo que Regina entenda as circunstâncias, mas Regina, irritada, responde que ninguém parece compreender as suas circunstâncias. Ela afirma que se Inês não consegue guardar um segredo, deve se afastar dela. Inês pergunta se a amiga está falando sério e Regina reafirma que não colocará a vida de sua filha em risco por nada nem ninguém e em seguida se retira. Renata conversa com Augusto por telefone e explica que tentou entrar em contato com ele o tempo todo, mas não obteve sucesso, sugerindo que ele verifique se o telefone está funcionando corretamente. Augusto pergunta se ela gostou do colar. Renata admite que gostou muito, mas comenta que é um presente muito caro e desnecessário. Augusto insiste, dizendo que para ela nada é excessivo, pois será sua esposa. Ele pede que Renata permita que ele a trate como uma rainha, porque é assim que a vê. Renata agradece, mas afirma que não precisa de gestos materiais para que ele prove seu amor. No entanto, Augusto faz questão de continuar demonstrando seu afeto de várias formas, seja com joias, viagens, beijos ou carinhos, pois sempre quer expressar o quanto a ama. Em casa, Inês está perturbada. Isidro tenta entender o que aconteceu. Inês revela que ela e Regina brigaram. Explica que Regina ficou irritada porque ela contou a Gonçalo sobre Josi. Isidro, revoltado, lembra que havia advertido Inês para não falar nada. Inês, sentindo-se atacada, pergunta se ele está tomando o lado de Regina. Isidro responde que não está escolhendo lados, mas é natural que Regina tenha se sentido traída. Mesmo com toda a preocupação de Gonçalo, Inês deveria ter respeitado o pedido de segredo de Regina. Inês tenta justificar sua atitude, dizendo que pensou que Josi pudesse ter feito algo de mal contra sua amiga. Isidro reconhece sua intenção, mas pede que ela também entenda o peso da situação que Regina enfrenta. Ele explica que a busca pela filha é um processo extremamente difícil e que Regina nunca imaginou passar por algo assim. Por isso, quando ela pede algo, espera ser ouvida. Inês admite que as palavras de Regina a machucaram profundamente. Isidro, no entanto, garante que tudo se resolverá. Ele lembra que Regina tem um coração generoso e nunca guarda rancor. Pede que Inês dê tempo e espaço para ela e, tentando consolá-la, reforça que não há motivo para lágrimas, assegurando que tudo ficará bem. Isidro brinca dizendo que Inês é uma chorona. Jerônimo conta ao padre que já conversou com Álvaro e ele concordou em deixar Carina e o passado para trás. Mesmo assim, o padre não esconde a tristeza ao pensar que, apesar do profundo amor entre Carina e Lázaro, eles não podem ficar juntos. Jerônimo compartilha o mesmo sentimento e reflete sobre como teria sido melhor não ter se envolvido na situação do doutor e na sua suposta morte. Ele explica que se todos acreditassem que Álvaro realmente morreu, não haveria culpa e Carina e Lázaro poderiam se casar sem impedimentos. O padre concorda, reconhecendo que o dilema é mais uma questão de ética e consciência do que qualquer outra coisa.
Jerônimo reflete que nem todos os amores terminam de forma feliz. O padre sugere que Jerônimo esteja falando sobre si mesmo e sobre Renata. Como tio de Marina, o padre pergunta o que Jerônimo sente por ela, pois não quer que ela sofra. Jerônimo assegura que não está brincando com os sentimentos de Marina e que deseja que o relacionamento entre eles seja bem sucedido. No clube, Roberta aproxima seu cartão da máquina, mas a entrada não é liberada. Sem paciência, ela pede então para que a atendente libere seu acesso. Enquanto a mulher verifica o sistema, Roberta questiona se a funcionária é nova. A atendente informa que antes de entrar, Roberta precisa ir ao caixa para pagar a mensalidade que já está atrasada. Roberta exige que ela confira novamente, ameaçando seu emprego. Selena se aproxima e pergunta o que aconteceu. Roberta responde que a atendente disse que a mensalidade estava atrasada. A funcionária confirma a informação e explica que até que Roberta quite o débito, ela não poderá entrar. Selena, de maneira provocadora, comenta que Roberta será alvo de piadas entre todos. Com desdém, ela ainda destaca que fofocas como essa se espalham rápido e que todos já sabem que o pai de Roberta abandonou a mãe dela e aparentemente a ela também, já que não está pagando pelos seus luxos. Roberta pede para Selena parar, mas ela responde que Roberta já não pode fazer nada contra ela. Roberta questiona o motivo de ser tratada assim e Selena responde que as traidoras merecem esse tipo de tratamento, acusando Roberta de se insinuar para Augusto como faz com todos os homens. Roberta tenta negar, mas Selena insiste, dizendo que Augusto confirmou. Roberta não acredita que Augusto tenha dito isso, mas Selena pergunta como ela poderia saber que Roberta estava na fazenda dele. Diego se aproxima com a namorada e observa que Roberta realmente está em uma situação difícil, lembrando que todos sabem que ela adora se envolver com os namorados de sua irmã Renata e agora também com os das amigas. Diego manda Roberta embora, dizendo que ninguém gosta dela ali e que não querem sua amizade. A namorada de Diego também afirma que não quer Roberta perto dele. Selena chama Roberta de amiga da onça, desejando que ela apodreça no inferno. Furiosa, Roberta responde chamando todos de miseráveis e diz que também não quer a amizade deles. Ela se retira em seguida. Regina visita Constança e expressa sua tristeza. Ela sabe que Constança não pode falar nem escrever, mas tem certeza de que ela entende tudo perfeitamente. Regina revela que já descobriu a responsável por atacar Constança foi Josefina Monterrubio. Constança, aflita, se pergunta como Regina soube disso, esperando que ela revele a todos. Regina explica que Josefina, em troca de dinheiro, confessou ser a mulher que roubou sua filha, mas a ameaçou, dizendo que faria mal a ela se contasse algo. Regina admite que não sabe se sua filha é Roberta ou Renata. Em pensamento, Constança afirma que é Renata, o que explicaria o fato de Josefina nunca ter demonstrado amor por ela. Regina compartilha seu pressentimento de que seja Renata, pois desde que a conheceu, sentiu uma ligação especial com ela. Nesse momento, Renata chega ao quarto com flores, deixando Regina emocionada ao vê-la. Roberta chega em casa visivelmente mal, jurando que Selena vai pagar. Ela coloca a mão no peito enquanto Eulália chega e pergunta o que Roberta está sentindo. Roberta tem dificuldades para respirar e desmaia. Eulália, desesperada, corre para pedir ajuda. Regina comenta com Renata que estava dizendo a Constança que ela é a filha favorita de Gonçalo. Renata admite que seu pai também é tudo para ela. Ela confessa que não sabe o que faria sem ele, sem sua tia Constança e sem seu tio Honório. Quando Regina pergunta sobre o afastamento com sua mãe, Renata explica que isso se deve à doença de Roberta, já que Josefina sempre a protegeu, talvez por vê-la mais vulnerável. Desesperada em pensamento, Constança pede a Regina que revele tudo a Renata para protegê-la. Regina questiona a Renata sobre a doença de Roberta e ela conta que ela nasceu com um problema cardíaco, possivelmente herdado de seu pai biológico, que ela acaba de saber que se chamava Roberto. Emocionada, Regina revela que sua filha roubada também tinha o mesmo problema cardíaco. Nesse momento, Eulália aparece desesperada, informando que Roberta passou mal, acreditando que seja novamente o problema do coração. Regina agora acredita que Roberta seja sua filha.